você não me conhece, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu quero me apresentar. Meu nome é Luana Santos, eu sou neuropsicóloga, sou cristã e aqui nesse canal eu falo sobre neurofinanças, mente e bolso, né, que é o nome do canal, e eu quero te convidar a trilhar um caminho até a prosperidade. Eu falo sobre o meu testemunho pessoal, no primeiro vídeo, assiste o primeiro vídeo que ali eu conto um pouquinho sobre a minha infância, sobre o meu testemunho, e aqui eu vou contando experiências que eu tive ao longo da minha trajetória por conta de crenças da infância e que interferiu muito na minha vida financeira. Mas nesse vídeo aqui, hoje, eu quero falar sobre o ato de pegarmos coisas emprestado e não devolver. Isso interfere na nossa prosperidade financeira? Isso interfere na nossa vida? Sim, interfere. Se você não acredita nisso, já passa esse vídeo então não é para você, porque aqui eu falo de neurofinanças também unido à fé, aos princípios bíblicos, aos princípios de Deus. Se você não crê, você pode passar esse vídeo, mas eu quero falar exatamente para pessoas que creem em Deus, para cristãos, que tem fé, que acredita na Bíblia, que acredita na palavra da verdade. Então esse vídeo é para você. E eu vou te falar um versículo que vai confirmar o que eu estou falando, e aí eu converso um pouquinho com você a respeito disso, né? Sobre pegar coisas emprestadas das pessoas e não devolver. Eu quero te falar um versículo, a minha Bíblia está aqui. Eu quero sempre usar a Bíblia, né? Esse canal é um canal sobre neurofinanças, né? Baseado na neurociência, na neuropsicologia, mas também na fé, né? Baseado nos princípios bíblicos. Lembrando que eu não sou uma especialista financeira, eu tenho um testemunho de vida e eu quero compartilhar aqui com você para que juntas nós possamos realmente crescer financeiramente. Eu já cheguei no lugar onde eu gostaria financeiramente? Não, eu estou aprendendo ainda, eu estou no caminho, mas eu quis contar para você, eu quis trazer aqui, fazer esse canal e ir contando para você a minha trajetória, os meus testemunhos, o que eu já fiz, o que eu ainda não fiz, para juntas entendermos tudo isso, fazer uma limpeza, uma reestruturação cognitiva e alcançarmos aí a prosperidade, né? Com ciência e com fé. Amém? Então eu quero ler com você o Salmo 37, Salmos 37, o versículo 21, para provar o que eu estou falando sobre pegar coisas emprestadas e não devolver. Fala assim, ó: o ímpio pega emprestado e não devolve. Aí em outras versões também diz assim, ó: o ímpio toma emprestado e não paga. Olha isso. Mas o justo se compadece e dá. Então a Bíblia está dizendo que o ímpio, ele pega emprestado e não paga. Ele pega emprestado e não devolve. Então se você tem na sua casa livros que você pegou emprestado e não devolveu, a ferramenta do vizinho que você pegou emprestado e não devolveu, uma roupa, um sapato que você pegou e não devolveu, ou se você pegou emprestado algum valor com alguém e não devolveu, menor que seja esse valor, R$10, devolva, pague. E faça uma limpeza na sua casa. Olha aí no seu quarto, na sua casa, na sua sala, na sua varanda. Tem coisas de pessoas aí. Você está acumulando coisas? Devolva. Devolva, porque esse hábito de pegar coisas emprestadas, né, e não devolver, isso trava a sua vida financeira. Isso são crenças de escassez e você não precisa disso. Você não precisa pegar coisas de ninguém, das pessoas, né? Pegar coisas das pessoas e não devolver. Você é uma pessoa próspera, você pode comprar, você pode ter coisas de pessoas na sua casa, coisas emprestadas. Eu tenho uma vasilhinha que eu trouxe com um bolo da festa que eu fui e nunca mais devolvi. Não faça isso, devolva. Eu tenho uma xícara aqui que eu vim tomando café na casa da irmã, sei lá, e não devolvi. Devolva. Faça uma limpeza na sua cozinha, vê tudo que tem, que não é seu e devolva as coisas que são do outro. Eu sei que parece uma coisa inofensiva, mas será que isso tem alguma coisa a ver? Mas tem. Isso de fato quebra um princípio
espiritual, né? Um princípio aí que a Bíblia diz. Então, quando você retém o que é do outro, quando você trava o que é do outro, você acaba travando a sua vida de crescer, de prosperar. Sabe, não sei se você já foi em lugares que tem riachos, ou riozinhos, ou córregos, ou vala, e aí tem árvores ali, tem mato, e vão caindo ali folhas, paus secos, e aí trava ali a passagem da água e cria como se fosse uma comportazinha, uma represazinha, e aí você vai lá, eu fazia muito isso quando era criança, né? Você vai lá, pega um galhozinho, pega um pau e limpa ali aquelas folhas, aqueles paus secos, e a água flui, a água passa. Assim é na nossa vida. Se você trava o que é do outro, se você retém o que é do outro, a sua vida fica bloqueada, você bloqueia. Mas quando você libera, quando você limpa, a sua vida flui, né? A sua vida financeira começa a fluir como um rio, ela começa a andar, porque o natural é o quê? Que ande, né? O natural é que o financeiro circule, né? Esse é o natural das coisas. Faça um inventário de tudo que você tem que é do outro. Faça uma limpeza. Ah, mas se você tem problema de esquecimento, aí eu esqueço de devolver. Então, se você tem problema com esquecer, anota lá no papelzinho, cola lá na geladeira, né? Coloca a visão lá, escreva a visão e deixa bem legível na geladeira, no seu guarda-roupa, no seu armário, não sei, para você lembrar. Ah, tá, eu peguei esse livro tal dia, vou ler e depois vou devolver. Peguei essa blusa para ir numa festa, preciso devolver. Então faz um inventário, vai fazendo um levantamento de tudo que está na sua casa, no seu quarto, na sua vida, que é do outro. Seja o batom de uma amiga que você pegou emprestado e esqueceu de devolver. Faça um inventário disso tudo e devolva. Porque quando você trava, né, algo de alguém, você trava a sua vida. E aí você está enviando a informação para o seu cérebro que você precisa daquilo que foi um ganho fácil, né, e que você não tem condições, você é como se você estivesse declarando a escassez na sua vida, né, e passa a falsa informação de que aquilo ali foi um ganho fácil, mas não é. Isso é bloqueio na sua vida. Você envia para o seu cérebro que você ficou com aquilo porque você não tem condições de ter, você não tem condições de comprar. Então você acaba retendo o que é do outro. Você não precisa disso. Você é uma pessoa próspera, você vai prosperar e você vai ter, você tem condições de comprar, você tem condições de ter, né? De ter essa blusa que você pediu emprestado, você tem condições de comprar e ter. Não fica com o que é do outro. Eu quero te contar um testemunho rápido de uma situação que eu vivi e que eu senti Deus falar no meu coração. Eu precisava pagar uma conta e não tinha todo o valor. E eu precisava fazer um Pix para uma pessoa de algo que eu tinha comprado. E aí eu fui meio que protelando. Falei assim, depois eu pago ela, depois eu pago. Depois eu pago essa pessoa. O mês que vem eu pago, né? Esse mês não vai dar para pagar, o mês que vem eu pago. E aí eu fui, né, e aí, naqueles pensamentos ali que a gente tem com Deus, eu falei assim, nossa, eu preciso, Senhor, pagar essa conta amanhã. E aí o Senhor ministrou o meu coração e sabe quando você ouve a voz do Espírito Santo dentro de você? E eu ouvi, né, Deus falar comigo, pague fulana, pague a fulana. E aí eu fiquei assim, uau, peguei o dinheiro que tinha na minha conta e fiz o Pix para ela, né? Paguei a pessoa e pasmem, no outro dia eu recebi um valor que deu para pagar a conta que eu tinha e ainda sobrou. Olha que experiência, essa foi uma experiência muito interessante que eu tive com Deus nesse processo de entender sobre o financeiro, de aprender sobre as coisas espirituais relacionadas ao financeiro, de entender os princípios, né, de Deus dentro do financeiro. Esse foi um princípio que eu aprendi. Paga para que alguém também possa te pagar. Eu estava retendo o valor que era dela. E aí, eu também estava retendo na minha vida, porque enquanto eu não pagava ela, a pessoa que estava me devendo também não me pagava. E aí, quando eu liberei para ela, a pessoa que estava me devendo me pagou. O que eu tô te falando que é um fluxo, né, que precisa circular. Você tem que limpar para a água correr. Eu entreguei o que era dela e alguém veio e entregou o que era meu. Não retenha nada de ninguém, por menor que seja. E aí, para finalizar esse vídeo,
já te peço, compartilhe esse vídeo com alguém, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo. O que você acha desse vídeo, se você concorda com essa questão, se você tem algum testemunho, algo que Deus falou com você sobre o financeiro, deixa aqui nos comentários para a gente compartilhar e conversarmos juntas e criar aqui uma comunidade de mulheres que vão prosperar e querem prosperar. E aí eu quero finalizar com você, dentro desse testemunho que eu dei sobre pagar a pessoa e acabei recebendo o que eu tinha, né, que a pessoa estava me devendo, e aí, não é que ela estava devendo, né, mas ela atrasou, né, o pagamento, porque eu também estava atrasando a pagar a pessoa que eu precisava pagar. Mas aí eu quero trazer aqui para a gente finalizar lá em Lucas, no capítulo 16 de Lucas, e o versículo 12, olha o que está escrito nesse versículo. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Uau, isso é uma pergunta, né? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, ser fiel, né? Se você comprou, pague para que alguém te dê aquilo que é seu. Para você receber aquilo que é seu, você tem que entregar também aquilo que é do outro. Você precisa ser fiel com aquilo que é do outro. Ah, Luana, mas a vasilha que estava aqui quebrou, a roupa rasgou. Entre em contato então, peça perdão à pessoa. Se você tiver condições de comprar um novo, uma nova, compre e devolva para a pessoa. Mas se você não tiver condições, peça perdão à pessoa, peça desculpas, se retrate verbalmente, né? E amém também, vida que segue. Não vai ficar criando pesos por conta disso, não. Estragou, quebrou, não tem condições de dar? Pegue um novo, peça perdão, peça desculpa à pessoa, se retrate verbalmente, entrega para Deus e vida que segue. Não fica também presa nisso. Se der para devolver, amém. Se não der, amém também. Teve uma situação que uma vez eu fui para um camping, peguei uma barraca, né? Com uma pessoa. A barraca, assim, deu para usar, mas a barraca estava muito velha mesmo, estava muito enferrujada, mas peguei emprestado e precisei, mas enfim, peguei emprestado e na volta eu tava com muito mais coisas, eu não consegui voltar no carro, né, que a gente estava, porque a gente acabou sofrendo um acidente, bateu com o carro, enfim, e aí por fim a gente precisou voltar de ônibus e eu não consegui trazer a barraca, eu tive que largar a barraca onde eu estava, mas fato que quando eu voltei, o que eu fiz? Eu precisei comprar uma barraca novinha para a pessoa. E aí eu entreguei a barraca para a pessoa nova. Aquela me emprestou estava muito velha? Estava enferrujada, era uma barraca já de anos e anos de uso. Mas como eu tive que deixar eu peguei emprestado, então eu comprei uma nova e eu devolvi para a pessoa. Então é isso, é ser fiel nisso, ok? Então, não perca o próximo vídeo, que o próximo vídeo eu vou falar sobre crenças de escassez e como elas são desenvolvidas lá na infância e como essas crenças estão influenciando na sua vida agora. Então, até o próximo vídeo.